Isso aqui, isso tudo, né, a vida, é tipo um jogo, né? Se você parar para pensar, você está o tempo todo jogando o jogo, a vida, você tem as fases que são as situações, aí cada fase, cada situação que você vive tem uma dificuldade, você está sentado no sofá vendo televisão, é molezinha, aquela fase inicial do jogo. Você está sentado para fazer uma prova, a dificuldade aumenta. Você está, no meu caso, né, falando em público, de qualquer forma que seja, o nível já é muito mais alto. Então, isso aqui é tipo um jogo. A gente está jogando o tempo todo com esse avatar que somos nós, né? Que no meu caso aqui, esse avatar meio zoado. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que a forma como eu me vejo importa. Eu sei, autoestima, blá blá blá, psicologia. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que a nossa autoimagem, ela busca se confirmar. Mas não no sentido de assim, vou dar exemplo que é mais fácil. Vamos supor que você está no relacionamento. Você está num relacionamento e é um relacionamento sério, você gosta muito, ama aquela pessoa, só que você tem autoestima baixa e você tem medo de que ela te largue. E aí, esse medo, dependendo de quem você é, de sua história, de como você aprendeu a lidar com as coisas, você começa a sufocar essa pessoa de diversas formas, né? Seja perseguindo ela fisicamente, seja perguntando ela virtualmente, né? Perseguindo ela virtualmente, tipo, onde você está o tempo todo, querendo saber onde ela está, com quem ela está, etc. O tempo todo com medo de ela te largar, dessa pessoa te largar o tempo todo. E isso faz com que a pessoa se sinta desconfortável, né? Naturalmente, você também se sentiria assim. Se você tem esse medo de que a pessoa te largue, e o que é engraçado nisso, cômico, triste, é que isso vai acontecer se você não mantiver isso sob controle. Eu, eu arrisco dizer que isso vai acontecer se você não mudar a forma como você se vê nessa relação. Mas aqui eu quero abrir mais, mas vamos focar nesse exemplo aqui para que você entenda o que eu percebi, que eu achei muito grande, e talvez você concorde. Você se vendo como menor que essa pessoa, como insuficiente, ela é muito areia para o seu caminhão, você vai ficar muito ciumento, vai ficar com medo dela te largar. Esse medo vai fazer com que você tenha comportamentos que vai fazer com que a pessoa se sinta sufocada, se sinta, às vezes nem sufocada, mas às vezes a pessoa vai se sentir maior do que você, vai sentir que você não é nada, que você, se for uma pessoa mais egóica, ela vai se sentir maior do que você mesmo, e aí das duas uma, ela vai começar a te tratar mal, que vai resultar no término do relacionamento mesmo, seja ela te diminuindo tanto a ponto de não ver mais sentido em continuar contigo, ou ela vai só terminar contigo mesmo porque você não é nada, sabe? Porque o fato de você se ver dessa forma faz com que você tenha comportamentos que confirmem que você é isso. Às vezes você nem é, sabe? Por exemplo, às vezes você é super gente fina, super legal, super uma pessoa maravilhosa e nem é tão feia ou feio, né, assim, mas você se vê dessa forma, o que vai fazer com que você seja mesmo pior que ela. Pior não, né? Que o seu valor seja menor que o dela. Porque você vai se colocar nessa posição. Você se vê dessa forma, logo você se comporta como se fosse isso, como se tivesse um valor menor do que da outra pessoa. Vamos pegar o exemplo aqui do relacionamento, meio que você está num relacionamento com a pessoa e aí você acha que tem um valor menor do que ela, que ela pode te largar a qualquer momento. Você vai construir esse tipo de situação, situações de ciúme excessivo, situações de pressão sobre a pessoa, ou mesmo situações em que ela vai se sentir com um valor muito maior do que o seu. Se for uma pessoa que assim, tem o psicológico já afetado, no sentido de tiver o ego um pouco maior mesmo, você se colocar nessa posição muitas vezes vai acabar com que fazendo, né, com que ela te esnobe, digamos assim. Se no início ela não fazia, com o tempo ela pode começar a fazer. E aí, beleza. Esse vídeo aqui não é sobre relacionamento. Eu tô querendo dizer que a sua autoimagem, a forma como você se enxerga, vai se confirmar. Daí a importância de você precisa se ver da forma como você quer ser. Voltando ali, por exemplo, do videogame, nos jogos em que você escolhe personagens para jogar, tem personagens fortes, mas menos velozes, né, que tem velocidade menor, e tem personagens fracos que têm a velocidade maior. Quando você joga um personagem mais forte e menos veloz, você joga sabendo disso. Você joga de acordo com essa situação. E aí você sabe que pode levantar mais coisas, você sabe que pode fazer um monte de coisa. Só que no jogo, isso é fato, acontece de fato, né? Por exemplo, ali são coisas físicas. E no material, na vida real, também vai ser assim. Se você não faz academia, você talvez não consiga correr nem 1 quilômetro direto. Mas
se você acredita que é inteligente, se você acredita que é uma boa pessoa, se você acredita que é feliz, isso muda. É diante dessas questões que a sua autoimagem vai influenciar e muito, porque você vai tender a confirmar aquilo que você já acredita sobre você. Eu não sei se você conseguiu pegar, não sei se eu consegui passar, mas eu acho que esse vídeo foi o melhorzinho, então vou postar. Eu quero que você comente aqui se você entendeu. Porque eu dei o exemplo ali do relacionamento, porque que é para você ver que quando você, dependendo do que você acredita que você é, da sua autoimagem, como você se vê, não só num relacionamento, mas como você se vê perante um concurso, para estudar para um concurso, como você se vê diante de um desafio físico mesmo, de levantar um peso, isso importa. Diante de um relacionamento, diante de um casamento, como você se vê com a relação com a sua filha, tudo, tudo, sua postura diante da vida, na frente da vida, com a sua postura na frente da vida. Você se vê como uma pessoa forte, capaz, inteligente, bonita, feliz, ou você se vê como uma pessoa que não merece coisas boas, ou como você, sabe? Muita gente já fala disso também, a importância de você entender que você merece coisas boas, e aí tem o pessoal lá que fala da lei da atração, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da importância de você ser antes de se tornar. Essa é a essência do que eu queria que você entendesse. Você precisa ser antes de se tornar. É a postura de quem é antes de se tornar. E antes de se tornar, eu estou falando para você entender, porque talvez você já seja, entende? Às vezes a imagem que foi construída de nós mesmos não é a real imagem.